Se você deseja aprender o básico da língua japonesa, sem aprofundar muito em gramática e ainda conhecer a cultura japonesa, então conheça meu curso online de japonês para iniciantes, onde o meu objetivo é que você aprenda de forma rápida, fácil e prática. Foco principalmente em estruturas básicas e vocabulário, pois assim você aprende mais rápido e com mais facilidade. Foi assim que aprendi a me comunicar basicamente no Japão durante os 15 anos que morei e trabalhei. No início, o importante não é você conseguir entender cada palavra em uma frase, mas sim entender o contexto, para que você consiga se comunicar e entender basicamente. Caso queira saber mais, clique no link Meu Curso Completo de Japonês Básico Iniciante, que está na descrição deste vídeo, e venha aprender Nihongo. Te espero lá, hein? E aí pessoal, beleza? Nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre dinheiro, que em japonês é okane. A moeda do Japão é o iene, porém para dizer o preço das coisas, utiliza-se o en. No Japão existem 6 tipos de moeda, que são a de ichien, que é 1 iene, a de goen, que é 5 ienes, a de juen, que são 10 ienes, a de gojuen, que são 50 ienes, a de ryakuen, que são de 100 ienes, e a de goryakuen, que são de 500 ienes. Então, atualmente no Japão existem essas 6 tipos de moeda. As notas, existem apenas 4 notas no Japão, que são a de 100 ien, que é de 1000 ienes, a de Nisen ien, que são de 2000 ienes. Essa nota é uma nota bem rara de se encontrar. Então, se você vê muitas pessoas que pegam essa nota, elas nem usam, elas nem passam para frente, elas deixam guardada como sorte, alguma coisa, vai da superstição de cada um. Continuando aqui, tem a de Gosen yen, que é de 5.000 ienes, e a Ichiman yen, que é de 10.000 ienes. Então existem essas 4 notas no Japão e 6 tipos de moeda atualmente, beleza? Então você já conhece as moedas e as notas aqui no Japão. Lembrando que essa aula aqui, falando sobre dinheiro, é uma aula que deve ser vista depois que você aprendeu sobre os números, tá bom? Pois nós vamos usar bastante números aqui falando sobre dinheiro. Então, se você não viu, eu vou deixar o link na descrição aqui da aula 9, que falamos sobre números. Então, ela é a base para você aprender essa aula aqui sobre dinheiro, ok? Agora vamos aprender algumas frases aqui que você pode escutar neste contexto de dinheiro. Geralmente, quando você vai comprar alguma coisa. Você pode escutar o atendente falar. Hyakuhachi yen desu. Hyakuhachi yen desu. Hyaku significa 100. Hachi significa 8. Então, está falando que ficou 108 ienes, tá bom? Hyakuhachi yen desu. Uma outra frase aqui, ó. Kore wa 2650 yen desu. Kore wa 2650 yen desu. Que significa isto é 2.650 ienes, ok? Para ficar fácil falar o Nisen Ropyaku Gojuin desu, a gente vai separando as palavras aqui. Kore wa, tá falando isto, né? Kore significa isto, né? Nisen significa 2.000. Ropyaku significa 600. Goju significa 50. Lembra que o 5 mais o 10, 50. Então, falando, fica Kore wa, isto é 2650 en desu, ok? Isto é 2.650 ienes. Separando assim fica mais fácil para entender quando é um número muito grande, tá bom? Próxima frase aqui, ó. 5000 yen o azukari itashimasu. 5000 yen o azukari itashimasu. Quando você escutar isso, o que a atendente está querendo dizer? Vou pegar 5.000 ienes. Essa frase, ela traz essa ideia, né? De vou pegar, esse uazukari itashimasu, ele traz a ideia de vou pegar, ok? E o go 100 yen é os 5.000 ienes. Go é 5, 100 é 1.000, então 5.000 e en é de ienes, ok? Então, vou pegar 5.000 ienes. Go 100 yen o azukari itashimasu. Uma outra frase aqui que você pode estar escutando é Chodo o azukari itashimasu. Chodo o azukari itashimasu. Que significa também que, tipo assim, traz a ideia de estou pegando o valor exato. Novamente aqui, o azukari itashimasu traz a ideia de pegar. Então, ela está querendo dizer estou pegando.
E chodo significa exato, né? Então, estou pegando o valor exato. Essa frase traz essa ideia. E a última frase aqui é 230 yen no okaishi ni narimasu. 230 yen no okaishi ni narimasu. Então, ela está falando, devolvo o troco de 230 ienes. Quando você escutar essa frase aqui, ela traz esse significado aqui, ó. 200, 200. Ni é 2 e hyaku é 100. Então, 2 e o 100, ni hyaku. 30 significa 30, ok? 30. O en é o iene, né? Okaishi ni narimasu. Okaishi é o troco, né? Então, ela está devolvendo o troco de 230 ienes. Então, 230 yen no okaishi ni narimasu. Devolvo o troco de 230 ienes. Estou devolvendo o troco de 230 ienes. Ok? São frases bem comuns aí que você pode estar escutando no seu dia a dia ao comprar alguma coisa, tá bom? Na hora que você estiver pagando, você vai escutar bastante essas frases aqui. Bom, a aula de hoje foi essa, foi bem curtinha, falando sobre dinheiro. Lembrando que se você não estudou sobre os números, volta lá na aula 9, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, para você dar uma olhadinha para você entender mais sobre os números. E também sobre o dinheiro, né? Os números é a base para você aprender muita coisa no japonês, inclusive falando sobre dinheiro. Para quem mora no Japão, já deve estar acostumado a escutar essas palavras aqui e muitas vezes não entende o que o atendente está falando, né? Então essa aula é mais para ajudar essas pessoas e para você que mora no Brasil, para você também conhecer um pouco da cultura do Japão, falando sobre dinheiro. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder assim que possível. E a gente se vê na próxima aula, beleza? Mata, né?